futuro vem do futuro e às vezes ele chega mais rápido do que gostaríamos. Crises, catástrofes e contextos extremos nos forçam a sair do piloto automático e encarar a fragilidade de tudo o que parece dado como certo. Mas é justamente aí que pode emergir um tipo de liderança valiosa para as organizações. A liderança que cuida, que sustenta e reconstrói, né, Doug? Pois é, Lara. E no episódio de hoje, a gente conversa com um líder que viveu isso na pele. Fernando Zingano, diretor-presidente da Cabergs, Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. O Fernando está há mais de 10 anos à frente da operadora de saúde e também do braço de seguros patrimonial e pessoal. O Fernando liderou a organização na pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e também Porto Alegre. Fernando, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Lara. Obrigado ao Senex pelo convite também. É uma alegria, é uma honra e também é um orgulho poder estar aqui nesse momento hoje, compartilhando dessa experiência, né, o que é liderar uma empresa. Estou na liderança da empresa há 10 anos, então algumas crises, algumas situações adversas a gente já cruzou, né, por esse caminho todo. É justamente por aí que eu queria começar, Fernando. Como sua trajetória preparou você para liderar em cenários de adversidade e quais competências e valores que foram determinantes para você enfrentar essas situações e como que você conduz a Cabergs hoje em dia com base, né, nessas competências e nesses valores, e foram, né, coisas que realmente deve ter sido fundamental para esses momentos que o Doug comentou, né, das enchentes e da pandemia. Bom, essa questão toda de valores e essa questão da preparação, né, para enfrentamentos de momentos de crise, eu acho que vem da minha formação profissional. Eu sou funcionário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né, o Banrisul, e eu tenho uma trajetória de, hoje, 37 anos de banco. 27 dentro da estrutura Banrisul e 10 na Cabergs. E desses 27 anos, nós passamos por diversas crises econômicas, diversos planos, né, de controle de inflação, e isso tudo reflete no mercado financeiro. E a estrutura banco nos ensinou sempre a ter um olhar atento ao cliente. Embora uma instituição financeira que vise lucro, que seja, ela também ela tem o seu componente social. Então, o olhar para as pessoas, olhar para o cliente, né, sempre foi uma máxima que a gente teve como ensinamento e como um valor a ser seguido dentro do banco. E nessa questão, por passar por várias crises, vários, né, planos econômicos, essa situação toda sempre fez com que a gente tivesse que valorizar o jogo de cintura, valorizar a flexibilidade, valorizar o ser humano que nós estávamos tratando. Então, eu acho que essa construção toda de uma personalidade jurídica, né, assim, que eu pudesse levar para dentro da Cabergs, fez com que eu fosse designado a ser presidente de uma instituição que cuida de pessoas, basicamente cuida de pessoas. Mas quais são esses valores do Fernando? Você trouxe da pessoa jurídica, como você falou, mas quais são os do Fernando? Porque você viveu ali situações que são crises humanitárias, né? Exato. Então, realmente era a pessoa do Fernando também ali lidando com uma situação que talvez fosse sua também, né? Então, quais são os valores do Fernando, dos quais você não abre mão? Então, eu tenho, assim, acho que um valor que é bastante forte, assim, é a questão do acolhimento, né? Do acolhimento, da empatia, o de buscar solucionar problemas. E dentro da instituição, eu sempre, assim, falo que eu defendo sempre 3 R's, né? O primeiro R do respeito pelo colega, pelo ser humano, pela pessoa. A questão de responsabilidade. Eu sou o presidente da empresa, mas que as pessoas entendam isso como a responsabilidade que eu tenho frente à empresa. Tudo o que eu represento para essa empresa, né? Toda a carga, por exemplo, que ela está nos meus ombros, né? Então, o respeito, ele vem não por o Fernando ser o presidente, mas e sim por aquilo que eu represento, a responsabilidade que eu tenho
com o controle e a sustentabilidade da empresa. E o terceiro R de resultado, né? Eu estou lá para dar um resultado, todos nós, 140 colaboradores da Cabergs, estão lá para dar um resultado. Então, são esses 3 R's que a gente sempre fortalece com as pessoas. Em primeiro lugar, o respeito, a responsabilidade e o resultado, que vem da soma desses 2. Né? E a gente conseguiu construir, eu acho que um ambiente assim, onde esses valores que são pessoais também, mas eles são corporativos, a gente consegue fazer com que eles sejam bem valorizados. Que legal, Fernando. Te ouvindo aqui, eu imagino que esses valores, né, eles aterrissam na cultura corporativa da Cabergs de diferentes formas. E como é que nesses 2 momentos mais específicos, né, tanto da parte da Covid, quanto também das enchentes que afetaram especificamente o estado do Rio Grande do Sul, a gente viu, enfim, imagens acompanhando daqui de São Paulo e de longe, sim, mas para quem estava ali do lado, né, na nossa reunião algumas semanas atrás, até relataram, né, a proximidade que estavam ali do Mauá, como que isso foi impactante para vocês. Como é que essa cultura da Cabergs foi colocada em prática nesses momentos, e como você, enquanto líder, se viu como guardião, digamos assim, desses valores, para que a companhia pudesse passar de maneira, digamos, de maneira bastante resiliente por esses períodos? Essa é uma questão assim bem complexa, né, de se responder, mas também acho que não existe dificuldade. Quando se tem um olhar assim para a pessoa, um olhar sobre o ser humano, então tu tomar atitudes, principalmente trabalhando numa operadora de plano de saúde, quando na pandemia o assunto maior era a saúde, né? Era toda a agressão que a saúde estava recebendo, todo o risco que as pessoas corriam, né, de abalar a sua saúde. Foi muito fácil a gente voltar todos os nossos esforços, voltar todas as nossas atividades para que a passagem dessa pandemia, a passagem deste medo, dos riscos que as pessoas tinham até de contrair um vírus que elas não sabiam como iam reagir, né, e com um risco de morte iminente, que era o principal noticiado, nós passamos então além de cuidar da saúde, ver onde ela poderia ser acolhida, né, num ambiente clínico, num ambiente hospitalar, num ambiente médico, também a prestar informações. Então, a gente passou a ser um grande canal de difusão de informações no cuidado com a saúde, o que as pessoas deveriam fazer, como as pessoas deveriam tratar com alguns sintomas, onde elas deveriam procurar. Mostramos assim que nós estávamos ali também para ser um agente de acolhimento, de informação, né? Embora toda a questão lockdown, todos os lugares fechados, mas a gente sempre procurou mostrar essa presença e essa participação na vida dos nossos beneficiários. E em relação ao público interno, né, os seus colaboradores, né, como que você fez para manter a coesão, o senso de pertencimento dessas pessoas que estavam trabalhando, imagino que na sua máxima potência, né, porque havia certamente uma demanda muito grande dos segurados ali. E essas pessoas também provavelmente também estivessem, né, sendo atingidas com familiares, com seus medos, com seus próprios medos, né, ou adoecendo também, porque, né, claro, a Covid não escolhia, né, as pessoas. Como que você trabalhou a cultura de dentro também, né, não só de fora, de dentro para fora, mas ali dentro, para que essas pessoas se sentissem pertencentes, ou trabalhassem unidas para o mesmo propósito? Como que foi esse processo no meio de uma experiência enorme, né? Assim, Lara, eu diria que esse processo ele iniciou bem antes, assim, quando a gente fez toda uma transformação de uma estrutura bastante, assim, hierarquizada, ou fortemente hierarquizada, né, de seus cargos, os executivos da empresa, a gente deu, assim, uma mexida nessa questão hierárquica e a gente fez estruturas mais horizontalizadas, a gente distribuiu muitas responsabilidades, a gente fez as pessoas se comprometerem com o planejamento estratégico, entenderem a empresa, entenderem o funcionamento. Então, a Covid, ela trouxe uma situação assim, o lockdown, as pessoas estarem em casa, fez com que nós não estávamos preparados para o trabalho remoto, né? O trabalho de home office. Uhum. Mas uma força-tarefa assim
bastante grande da empresa, nós somos 140 colaboradores, então é uma força-tarefa muito grande, as pessoas com seus equipamentos pessoais também, assim, elas vieram, elas trataram de se colocar em conexão com a empresa o mais rápido possível. E esse processo ele não levou uma semana para que nós conseguíssemos colocar a empresa em operação remota, né, no momento em que as pessoas passaram mais de um ano em suas casas. Sim. Então, eu acho que o grande legado assim que a gente tem assim de um momento que foi muito rápido que aconteceu, né? Foi ali do dia 16 para o dia 20 de março. Isso aconteceu de maneira muito rápida e muito rapidamente as pessoas responderam. Então eu vi que isso já era um trabalho, por exemplo, das empresas, das pessoas que trabalham na empresa se sentirem pertencentes à empresa, o seu comprometimento com a empresa. E isso trouxe, em primeiro lugar, assim, um orgulho muito grande do trabalho que a gente vinha executando e da forma como ele aconteceu. E da mesma maneira, a gente montou equipes de trabalhos assim para várias frentes. Cuidar, por exemplo, das pessoas da empresa que estavam doentes, as pessoas que poderiam ter uma sensibilidade assim de saúde mental, né, em função de tudo que acontecia naquele momento, e esses grupos estarem em constante conexão, de forma remota, através das ferramentas que a gente tem de reuniões, e essa conexão ela nunca terminou. Todas as reuniões que nós tínhamos, que eram reuniões frequentes, como reuniões de diretoria, para deliberações, isso tudo continuou acontecendo. Nós tivemos uma série de ações que nós fizemos em função de adiantamento de 13º salário, né? Todas essas questões de levar as pessoas o conforto de que elas não teriam nenhuma perda financeira, que elas estavam seguras no seu ambiente profissional, né? Que a pandemia ela não trouxe a exclusão de ninguém. Nós conseguimos levar computadores, notebooks para quem não tinha em casa, numa situação dessa, então as pessoas puderam vir até a empresa, buscar o seu equipamento, levar para casa. Quem não tinha uma situação assim confortável de uma cadeira que deixasse a pessoa por 8 horas respondendo, então também pode levar a sua cadeira. A gente estabeleceu uma série de condições para deixar esse público mais tranquilo no seu ambiente de trabalho em casa. Sim. Levando sempre assim a questão de acolhimento para o seu momento ruim de saúde mental, o seu momento mais... Ou de luto, né? De luto também. Então a gente fez todo um trabalho, assim, a gente conseguiu mapear, sabe, todos os 140 colaboradores, quais eram as condições. Legal. E a gente conseguiu montar, assim, como squads de atenção a essas pessoas. E aí a minha pergunta é, já emendando, que aprendizados vocês levaram da pandemia e que novos caminhos que vocês abriram quando, né, pouco tempo depois, em questão de 2 anos, né, houve as enchentes. Então, outro momento, né, outro baque, né? De novo, Lara, assim, eu acho que é uma pergunta muito, muito interessante assim de responder, porque a resposta que foi dada nas enchentes, ela teve um aprendizado muito grande durante a pandemia. A pandemia nos trouxe muita questão assim de digitalização dos serviços. A gente se preocupou em ter uma proximidade do nosso beneficiário através do site, através do app. Né? Então, isso tudo foi reforçado e muito bem, acho que construído no pós-pandemia. A questão do trabalho remoto, nós fizemos assim um tema de caso, eu acho que muito interessante, de fazer com que todo o trabalho remoto ele pudesse ser via web, de maneira rápida. Já havia uma estrutura, né, para isso. Montamos uma estrutura, e isso na enchente civil, nós vimos assim, ó, em questão, desde o abandono do nosso prédio, que foi o primeiro prédio invadido pelas águas em Porto Alegre, nós estamos bem próximos ao rio. 9 horas da manhã nós desocupamos o prédio e só retornamos 93 dias após. 11h30 da manhã, 100% dos funcionários já estavam conectados em seus endereços. Então isso mostrou que todo o trabalho que a gente fez prévio para que o trabalho remoto pudesse ser executado com sucesso, nós
atingimos isso. E que novos caminhos vocês abriram? Então, nós abrimos todos assim canais digitais, né? Canais de atendimentos digitais, empresas de pronto atendimento em saúde, de consultas médicas, várias especialidades. Fizemos um treinamento forte entre os nossos beneficiários para que eles soubessem utilizar esses serviços que estão na palma da sua mão, no conforto do Na seu época lar. das enchentes, isso. Não, isso já na pandemia nos preocupou. Uhum. E nós, ao longo desse período, entre pandemia e enchente, nós fortalecemos todos esses canais digitais. Legal. Nos preocupamos também, nós também temos os nossos podcasts, nossos videocasts dentro do nosso, da nossa biblioteca, né, de informações, e isso tudo fez com que a gente tivesse todo assim um grande arquivo, né, de soluções para a gente interagir com o nosso beneficiário. Na pandemia, na enchente, desculpa, a gente só fortaleceu tudo isso, Entendi. comunicou melhor. Nós já tínhamos uma estrutura toda pronta, Entendi. né? Mas nós, por exemplo, não sofremos. A energia do prédio toda foi desligada, em função de segurança, Claro. né, do prédio. E nós tínhamos toda a questão de servidores duplicados em outro endereço, então nós não tivemos nenhuma perda de comunicação, né? O nosso médico credenciado, a clínica, o hospital nunca perdeu a conexão com a Cabergs. Durante a pandemia, nós também não tivemos essa perda, mas o nosso local de trabalho, ele estava ativo. Uhum. Na enchente, não. Na enchente, o nosso local de trabalho estava inoperante, 100% inoperante. E assim ficou por 93 dias. E nós não tivemos sequer 1 segundo de não comunicação. Nossa central telefônica continuou funcionando, né, que ela já era via web. Sim. Nós locamos ali temporariamente um ambiente de cowork para continuarmos operando no centro de Porto Alegre, não 100% dos funcionários, mas a gente fazia um rodízio, até mesmo porque ver, né, os colegas, Claro. esse convívio todo, nós acreditávamos que era importante, foi. E eu me lembro na nossa conversa também, Fernando, que você citou os indicadores de resultado durante e pós-enchentes, assim, também, né? Que foram excelentes em termos de nível de atendimento e nível de satisfação dos clientes, né? Se puder falar um pouquinho disso também. Porque parece, no meio do caos, como ainda assim manter e sustentar bons resultados, né? Existe assim, toda a questão, a gente sempre faz avaliações, né, do nosso trabalho, Claro. do que nós prestamos, da nossa interação com o beneficiário, com o médico também, a gente faz esse tipo de pesquisa. E nós vimos assim que os nossos indicadores, eles não sofreram nenhum tipo assim de queda, nenhum tipo de crítica, né, de criticidade, todas as questões que poderiam ser levantadas junto aos órgãos fiscalizadores também, Sim. às vezes Ministério Público, ANS, né, Anvisa, todas essas questões, nada foi relatado que, por exemplo, pudesse ter sido a enchente como um tema de fundo para Sim, isso. sim. Então foi muito bom ver assim os indicadores até aumentar, as pessoas se sentiram mais atendidas, né, no momento de crise, sabendo que nós estávamos fora do prédio, sabendo que elas não tinham um atendimento, que nós temos um ambulatório naquele prédio. Então o ambulatório ele deixou Sim. de ter o atendimento presencial, mas ele continuou com o atendimento remoto. Os mesmos médicos que atendiam de forma presencial passaram a atender de forma remota. Uhum. Então, quem tinha um tratamento em acompanhamento, não deixou, não perdeu, Legal. né? Então, os nossos indicadores, eles continuaram altos e nós vimos assim que bom, a Cabergs pode estar em qualquer lugar que ela consegue realizar aquilo que o planejamento estratégico define como propósito da empresa, que é estar com o nosso beneficiário no momento em que ele precise e onde ele precisa. Sim. Eu acho isso muito legal, né? Porque no MIT, nas nossas literaturas aqui, a gente fala muito sobre resiliência organizacional, né? Eu acho que esse é um case, quando a gente conversou da primeira vez, me chamou muita atenção do aprendizado, né? De uma crise após a outra e como que isso foi evoluindo, assim, ao longo do processo. E como que isso tem link com um dos 3 R's que você acabou de nos ensinar, Fernando, que é o link do resultado também, né? Então, a partir do momento que a gente tem o respeito e a responsabilidade como os valores da instituição e sendo aplicado no dia a dia, isso claramente gerou resultados e vem gerando resultados para a Cabergs. E nesse processo todo, eu encaixo a minha próxima pergunta, Fernando, que é em relação a esse elemento de inovação, né? Porque
diferentes elementos, né? Você narrou todo o processo de digitalização que vocês passaram. Querendo ou não, foi um processo de inovação, né? E acho que nunca tem fim o tema aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho como vocês conseguiram separar a conversa do caos, da urgência, da resposta imediata e liberar espaço para que a esteira de inovação acontecesse durante esses períodos. Tudo bem que às vezes foi por muita necessidade, né? Mas essa necessidade depois precisou de alguma pista ali dentro para continuar. Então, como é que foi essa inovação no momento de escassez de tranquilidade, né? Porque se tinha uma coisa que não existia naquele momento foi tranquilidade para vocês, né? Era praticamente uma ambidestria que vocês tinham que fazer, não é? Exato. Porque era totalmente uma ambidestria, né? Porque imagino que vocês estavam pra Pondo ação, urgente, criando um novo, né? e criando um novo. E um novo que perdurasse, né? Inclusive, né? Porque tudo ali tinha que perdurar. E aí? Eu queria muito, a gente quer te ouvir. A pergunta de muitos milhões. Eu acho que tudo é uma questão assim de atenção que tu dá, né? Então a questão assim de atendimento, essa parte toda assim de, bom, nosso propósito é estarmos com o nosso beneficiário no momento em que ele precisa, onde ele precisa. E de que forma a gente vai fazer isso se nós não temos as mesmas condições? Essa necessidade, ela obriga a gente a uma inovação, né? E às vezes esses momentos é que eles trazem melhores soluções, né? Soluções talvez nunca antes pensadas, inovadoras, soluções novas e principalmente que fazem com que tu consiga alcançar o teu resultado, né? Que é assistência. Essa ambidestria, como tu colocaste, ela se faz assim presente quando tu está numa situação Limite. e tu tem que estar assim atento como o mercado está respondendo. O que existe, sabe? Tu tem que estar com um olho no gato e um olho no peixe. Né? O que eu estou fazendo dentro da minha empresa, o que os meus colaboradores estão fazendo, né? Porque cada um fazendo a sua parte, a gente continua naquela nossa esteira. E os executivos também têm que olhar para fora e ver o que a gente pode agregar para facilitar o trabalho do colaborador, trazer maior digitalização, trazer facilidades. Então a gente conseguiu ver pontos, por exemplo, que poderiam ser gargalos nossos ali, a questão de informações, e a gente conseguiu inovar através do nosso app, conseguiu inovar através da internet, né, do nosso site, levar acompanhamento de processos internos, né, para os nossos processos que são ligados aos beneficiários, processos que são ligados aos médicos, em que eles pudessem fazer esses acompanhamentos de forma digital, né, pelo app, pelo site, pelo nosso portal de comunicação com o médico credenciado. Então a gente trouxe assim motores aceleradores para que essas informações, para que essa comunicação pudesse ser mais ágil, né? Mais veloz. Isso fez com que sobrasse tempo para o nosso pessoal interno, então, se reprogramar e pensar nas suas necessidades, de que forma a gente poderia ver isso, trazendo também inovação. Parte dessas inovações veio de dentro da empresa para nós, né, para nós decidirmos. Legal. A gente conseguiu, assim, acho que construir um ambiente de geração de ideias, sabe? As pessoas se sentindo pertencentes à empresa, elas contribuem com ideias. E eu diria assim, como diretoria, nós somos muito permeáveis a esse tipo de contribuição que chega dos nossos colaboradores. Queria te fazer uma pergunta. Você estava preparado? Você imaginou na sua vida como líder? Você imaginou que você fosse passar por uma pandemia? Passava na sua cabeça você preparar para uma pandemia ou para um momento de enchente que pegou todo o estado, que pegou onde você estava todo o santo dia trabalhando? Passou na sua cabeça que você viveria isso como líder? Nunca. Nem a pandemia, nem a enchente. Porque ambas também, elas não são só situações que tu passa, digamos assim, de adversidade, mas ambas são situações tristes. E também tu tem que conviver assim com esse sentimento assim também de luto, né? Existem pessoas que eu perdi na pandemia e pessoas que eu conheci que eu perdi na enchente. Então,
Eu nunca pensei em vivenciar e, ao mesmo tempo, eu não ter, assim, os olhos apenas para o meu sentimento, sabe, para a minha situação. Eu tinha que pensar nos nossos colaboradores, nos nossos beneficiários e também os prestadores de serviços. Nós tivemos um hospital lá, um dos principais hospitais que nos atende, que ficou também tomado pelas águas. E isso exige também que tu tenha uma empatia, que tu tenha demonstrar, por exemplo, que tu também é uma força presente para que aquela unidade se recupere. Da mesma forma como nós estivemos presentes na vida dos nossos beneficiários com atendimento à saúde, maior número de informações, para os nossos parceiros, a gente também demonstrou, sim, estamos aqui, continuamos fortes e estaremos presentes na reconstrução de vocês. Você falou muito que você é acolhedor, né? Que você é um líder que acolhe. Eu me sinto assim. Quem acolhe o presidente numa situação como essa? Então, olha, é muito assim interessante falar, porque eu me sinto muito acolhido pelos funcionários. Sabe assim, toda a demonstração assim de carinho que eles demonstram assim por me respeitar como líder, por me respeitar como a pessoa que faz, né, a Cabergs nesses 10 anos, modernizar, né, estar mais em conexão com o mercado de saúde, né, porque eu sempre falo assim, o cenário da saúde mudou, né, e nós não ficamos parados no tempo, nós acompanhamos esse cenário. E eu consegui fazer isso de uma forma não isolada, né? Todos os colaboradores vieram juntos. Então a gente teve assim muita troca de colaborador nesse meio tempo, muita aposentadoria, muita saída, muita mudança dentro da empresa, e a gente conseguiu fazer com que os novos entrantes eles tivessem essa visão, né, de que é uma empresa viva e em movimento e que precisa estar em transformação. Então, quem acolhe o presidente? Sabe, são essas pessoas. Porque o presidente está triste também, o presidente está de luto também. Como que faz uma situação como essa? Então, é a própria equipe que tem essa troca. É a equipe, é a família, né? Eu não dispenso nunca assim a família. Claro. Eu tenho assim muito orgulho até mesmo da família que eu venho da família que eu ajudei a construir. Então, tenho assim muito acolhimento da família, dos colaboradores. Nós somos uma empresa, uma autogestão em saúde. Só para explicar rapidamente assim, o que é uma autogestão? É uma instituição fechada. Eu não comercializo o plano de saúde. O plano de saúde que eu ofereço para os beneficiários são das empresas que eu chamo de patrocinadoras. E essas patrocinadoras, elas também têm um acolhimento muito grande pela instituição que cuida da saúde. Então eu estou falando assim, CNPJs acolhendo o CNPJ. Então isso tudo forma uma rede assim de sustentação, sabe, um esteio muito grande para que a gente consiga ter forças de seguir em frente. Então eu acho que quem acolhe o presidente são CNPJs, são CPFs e a família também. Sim. Então eu me sinto assim muito bem acolhido, muito bem amparado, de maneira que eu fico forte para continuar dando esse acolhimento. Aí eu vou te perguntar outra coisa agora. Como que era a gestão de risco antes desses dois eventos? E como passou a ser a gestão de risco na Cabergs depois desses dois eventos? Antes a gestão de risco, ela era muito assim, baseada nas questões que se conhecia, né? Se conhecia a questão de sinistralidade, se conhecia a questão de patrimônio, né, da Cabergs, seja o patrimônio tangível e o intangível, mas ela era muito baseada nesses números, digamos assim, que pertencem à gestão. Né? Então era uma gestão de risco baseada em termos sustentabilidade, conseguimos atender bem o nosso beneficiário. Com pandemia, isso tudo mudou porque qual é o meu papel? O que eu represento? O que eu preciso levar em consideração de risco mesmo, né? Risco é muito mais do que eu dar atendimento, o risco é eu levar a saúde para as pessoas, não deixar as pessoas adoecerem. E de que forma eu posso fazer isso? Revisão de papel, né? Inclusive. Revisão de papel. Então, o meu risco, ele passou a ter um outro entendimento. Se os indicadores de risco anteriormente fortes dentro da empresa, eles já estavam mitigados, eles já estavam
bem geridos, agora eu tenho que ver quais os riscos que eu não conheço e que eu posso mitigá-los, né? Como eu posso resolvê-los, como eu posso levar mais saúde, como eu posso trabalhar melhor a comunicação, como eu posso ser uma empresa de impacto, reconhecidamente inovadora na questão da saúde, né? Sim. Então isso que mudou, essa é a gestão de risco assim que mudou. Por exemplo, eu brinco sempre que nós éramos um plano de doença, né? Porque eu tratava apenas do sinistro, eu pagava a conta e eu dizia assim, ok, eu estou fazendo o meu papel. Mas o meu papel não era tratar a doença, o meu papel é levar saúde. Então, ser realmente um plano de saúde. Sim. Então, isso mudou inverteu o papel. E fez com que a gente tivesse, então, atitudes mais voltadas aí para prevenção e principalmente, assim, para fazer rastreamento de doenças na nossa população, onde a gente tem diversos tipos de cases, assim, com bastante sucesso e que também traz orgulho para esse novo mapeamento de riscos que a gente... Uma inclusão de camadas de cenários, né, que antes não eram colocadas na mesa quando se falava de gestão de risco, né, Fernando? Exato. E a gente falou bastante desse processo de adaptação nos últimos anos, e agora eu queria virar o tema agora para um horizonte futuro, assim, da Cabegs, né? Hoje, olhando para o desenvolvimento de negócio e da proposta de aumento de competitividade da companhia, Fernando, e olhando para o seu time também, né, de liderança, quais são habilidades e competências que vocês hoje buscam desenvolver no time de vocês, olhando para os desafios de mercado que a gente tem, né? Qual que é esse set de competências que tanto você quanto os outros diretores tenta enxergar, digamos assim, nos profissionais da Cabegs, que de certa forma pavimentarão, né, o futuro da companhia? Eu acho, Douglas, assim, que muito mais assim do que enxergar neles, né, é também o que a gente quer desenvolver, né, nesses profissionais. Acho que trabalhar, se a gente já trabalha a cultura, né, como a gente falou lá nos nas primeiras perguntas, no nosso bate-papo aqui, trabalhar a cultura é também, assim, desenvolver essa cultura. E se a nossa cultura é de cuidar, a gente tem que fazer com que as pessoas desenvolvam isso e tenham isso como o principal fato motivador, assim, de se trabalhar dentro da Cabegs. Nós estamos, assim, com cursos em andamento de gestão de mudanças, sabe, para preparar as pessoas para elas estarem alertas, abertas e facilmente adaptáveis a todas essas questões que a gente ainda está em transformação na empresa. A nossa ideia é sair de processos manuais, processos burocráticos e fazer com que todos esses colaboradores eles estejam pensando não em realizar a sua tarefa, mas não apenas em realizar a sua tarefa, mas poder inovar, trazer a inovação para dentro da empresa, ter uma contribuição maior no papel de assistência mesmo à saúde, né? Em preocupação com o nosso beneficiário, em preocupação com o nosso credenciado, sabe? Com todos os papéis que estão interligados com a nossa empresa. Sim. A gente tem que fazer esse canal ter muito melhor comunicação e muito melhor proatividade. A questão da inovação, da digitalização, da inteligência artificial, eu sempre digo, ela não vem para roubar postos de trabalho. Ela não vem para substituir postos, ela vem para substituir tarefas. O trabalho que as pessoas, que os humanos vão fazer de trazer a inovação, de melhor utilizar a inteligência artificial, isso sim é o que vai fazer com que a gente alcance os pontos, as etapas que a gente quer alcançar. Então, para nós, assim, esse futuro, com a inteligência artificial, com digitalização, né, com ter, assim, essa questão muito mais presente, essa questão de tecnologia muito mais presente, é fazer com que tudo isso acelere a transformação que a gente quer dar nesses trabalhos de prevenção, né, de predição na saúde, de educação, informação em saúde, Legal. Comunicação. Ótimo. Então, os papéis assim que a gente está vendo são esses aí. Quem tem essas habilidades para mais presente estar nessas questões aí dessas mudanças. Irado. Eu acho muito interessante, como você falou agora há pouco, sobre rever o papel, os processos que eles passaram de revisão de papel. E me vem muito... Está associado para mim, né? Quando você falou revisão de papel, tem a ver com o impacto, né? O impacto que vocês
querem provocar, o impacto que vocês querem causar, né, na sociedade, né, que vocês querem efetivamente ter na sociedade. Então, isso para mim é muito rico. Quando você fala sobre gestão da mudança e impacto, como que você relaciona as duas coisas? Por que que você quer fazer, por que que esses profissionais devem se desenvolver em gestão de mudança, né? Que transformação que eles têm que passar e que impacto que é esse, né? Porque vocês já vêm produzindo impacto há muito tempo, né? É uma organização que já tem uma história pavimentada já. Mas qual é o caminho daqui para frente, né? De impacto e além? É isso que eu queria entender. Que mudança é essa? Para que essa mudança? Que impacto? E o que seria a mudança realmente no na parte de saúde, né? Nesse ambiente de seguro? O que é o futuro? Olha, sempre é desafiador, né? O que a gente tem assim em mente, por exemplo, na Cabergs assim para o futuro? Muito já se fez e continuamos sempre assim, esse motor, por exemplo, de trabalhar predição, prevenção, promoção de saúde, ele iniciou e ele não vai parar. Mas o que a gente ainda pode fazer para transformar a nossa empresa como uma empresa? Quando eu falo de líder, não é líder assim para liderar um mercado, mas é uma liderança inovadora, é trazer assim transformação. Então, o que nós podemos fazer de transformação para este mercado? Bom, se a gente já tem uma esteira de produção nessa questão de promoção e prevenção de saúde, vamos ver assim, e o relacionamento com o nosso credenciado, com a clínica, com o hospital, o nosso prestador de serviço, como é que ele pode melhorar? Bom, eu tenho uma situação que é de troca de informações, troca de arquivos, quando ele faz um atendimento, como é que isso vem? Como eu posso melhorar essa relação, torná-la mais instantânea? Até mesmo o pagamento desse profissional, que hoje na Cabergs acontece a cada 15 dias, a gente faz o pagamento das faturas. Como eu posso transformar isso de maneira mais instantânea? Talvez em D+1, né? Ele atende hoje, já recebe amanhã, por uma questão assim, até mesmo fiscal, uma questão de atendimento de todos os mecanismos legais, né? Para que isso aconteça. Meu desejo era pagar à vista, instantaneamente, né? Mas existe toda aí uma arquitetura que a gente está fazendo para que também se atenda a questões legais e questões fiscais. Então, a inovação também passa por isso. Como é que tu te relaciona com o mercado? Sabe, como é que tu é visto? Tu é visto como uma pessoa que paga pontualmente, tu tem assim uma imagem a preservar com todo o teu ecossistema de saúde. Uhum. Tu tem que ser um elemento desse ecossistema que cumpre 100% do teu papel, né? Atendeu, recebeu, eu tenho um credenciado feliz, né? Eu tenho a pessoa que foi atendida também, eu tenho agendas, né? Poxa, eu sou uma pessoa que sou adimplente, então o médico vai gostar de trabalhar comigo. Então, essas questões todas a gente procura ver o ecossistema, como ele funciona e quais transformações que a gente pode fazer. Não apenas no ambiente Cabergs, o ambiente interno, o ambiente do meu beneficiário, sabe, do meu patrocinador. Não, mas e o ambiente que está ao redor? Né? Que papel que eu posso fazer, por exemplo, com a comunidade? O que eu posso levar de informações para essa comunidade? O que eu posso levar como cartilhas de conhecimento sobre vacinas, sobre saúde, sobre até mesmo economia financeira, que provoca problemas de saúde, né? Então, essas questões todas, assim, elas estão no nosso, no nosso mindset, assim, para a gente procurar também movimentar essa questão do ecossistema. Me saltam aqui aos olhos, né, duas coisas que você está trazendo, que de um lado é eficiência, equilíbrio de eficiência com a experiência do usuário. No caso, você está falando de vários, múltiplos usuários aqui, né? O credenciado, o beneficiário, o público interno, né? E aí, acho que é aqui que a gente cai num lugar que é uma coisa que o MIT fala muito, a escola de negócios do MIT fala muito, que é o conceito de future ready, né? Exato. De prontidão para o futuro. Exato, que são empresas, né, que conseguem associar justamente a capacidade de ter uma eficiência operacional interessante, que responde, digamos assim, a momentos com bastante agilidade, mas com bastante foco no cliente, né? E acho que ao longo de toda a tua fala aqui, né, Fernando, você trouxe muito esse foco
no cliente final, assim, em termos de experiência, em termos de como que a gente pode aumentar cada vez mais, não só o resultado final para aquele indivíduo, para aquele CPF, para aquele CNPJ, mas o entorno da sua volta, né, também, de fornecedores, os parceiros de negócios, funcionários. Eu acho que essa visão ampla do ecossistema da Cabegs me chama muita atenção aqui na fala do Fernando, assim, que eu acho que está muito conectada com esses conceitos que a gente está vendo de ponta aqui no MIT. Né? Isso, que é a prontidão para o futuro, né? Então, acho que é uma coisa bem interessante. E o que você está fazendo, você entende que também é um movimento de mercado, é um movimento do setor? O que você vê de futuro para o setor? Né? O que está acontecendo em a sua empresa? Eu acho que você está num momento realmente... A gente tá associando com esse conceito, né, de prontidão para o futuro, que é um movimento que, na verdade, a gente não chega lá e para, né? É impossível parar, pelo que você falou. É um processo que vai ser sempre, né, um alvo móvel, que a gente, como a MIT fala, né, um alvo móvel. E o que você vê para o setor em si, né? O setor brasileiro, né, o setor no Brasil, ele é diferente de em outros países? Como que está o setor de seguros em outros países na área de saúde? Se pudesse fazer uma comparação e o que é o futuro no Brasil e fora. Só respondendo assim, aquele bem início ali, por exemplo, da Cabergs, né? A questão onde nós estamos inseridos e por que nós estamos nesse movimento. Por vários anos, a gente está entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul, numa questão de valor de grandeza, que é um trabalho de uma revista que existe lá no Sul, com a Price, para ver assim quem são os líderes, né, dentro assim do nosso cenário empresarial. Sim. E nós estamos entre as 100 maiores empresas, né, por esse critério de valor de grandeza. E eu penso assim, que bom que nós estamos, mas o que realmente a gente entrega? Né? Se eu estou entre as 100 maiores empresas do Estado, eu também tenho que entregar alguma coisa para o Estado. E se eu tenho uma boa atuação, uma boa gestão na área de saúde, eu tenho que levar isso para o mercado conhecer e, quem sabe, o mercado assim poder valer de algumas atitudes que a gente faz dentro de casa, levar isso para o mercado. Sim. Então a gente tem essa interação. Em termos de Brasil, antes de falar de mundo, assim, em termos de Brasil, nós temos uma união das empresas com as mesmas características da Cabergs, né? Que nós somos uma autogestão e nós temos uma União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, com sede aqui em São Paulo, que se chama Unidas. E essa Unidas faz assim a capacitação, né, de todas as autogestões, trabalha sempre com o desenvolvimento delas e leva sempre as melhores práticas. Uhum. E a gente tem assim orgulho de participar de muitas dessas melhores práticas como referência, né? A gente podendo levar esse conhecimento para compartilhar com outras. E também nós absorvemos, né, nesse compartilhamento as melhores práticas de outras instituições. Uhum. Porque da mesma forma como a gente tem melhores práticas lá no Sul, outras empresas em outros estados também têm melhores práticas que a gente aprende e absorve. Legal. Questão de saúde em nível mundial, né? Os países eles lidam de diferentes formas assim com o acompanhamento da saúde populacional. Né? Isso muitas vezes vai para o setor privado, reembolsado pelo Estado, ou o Estado tem hospitais, clínicas, médicos que fazem esse atendimento. Então, é muito difícil assim a gente fazer comparações. Mas lá fora, o que a gente pode assim aprender e trazer para o Brasil, existe sempre o que a gente chama de atenção primária à saúde. Isso é o que a gente vê assim nos países que melhor lidam com a questão de saúde populacional, é fazer a atenção básica, né? Tu nunca, eu estou com dor de cabeça, eu vou no neurologista. Não, tu primeiro passa por um médico que vai ver toda uma questão assim de anamnese, toda uma questão como está o funcionamento do teu corpo para ver a origem dessa dor de cabeça antes de tu procurar um neurologista. Isso o SUS pratica aqui no Brasil muito bem. Uhum. E os planos privados, eles tinham uma atitude assim que era um pouco mais, vamos dizer assim, de autosserviço, né? Olha, tu é beneficiário do meu plano de saúde, então eu te dou uma relação de médicos e quando tu sente alguma coisa, tu procura nessa relação qual é o médico que pode te atender. Sim. E te autoatende e eu pago, né? Esse foi o princípio quase da saúde privada no Brasil. E esse modelo, ele fracassou,
ele não existe mais. A saúde, ela tomou, assim, ramificações, e que bom que ela fez isso, que hoje o autoatendimento, ele pode não levar ao melhor desfecho, né, do problema que tu vem enfrentando. Então, tu precisa ter a atuação de organizações, né, assim, de empresas que te ajudem a enfrentar o problema, né, enfrentar a tua dúvida sobre a saúde. E isso lá fora já existe, assim, de uma maneira muito mais estabelecida, exatamente. De uma maneira, assim, já é o protocolo, Legal. sabe, lá de fora, né? E é o protocolo aqui do SUS. Eu, embora plano de saúde privado, eu sou muito orgulhoso do nosso sistema único de saúde. Eu acho que é um sistema que ele é feito para funcionar e ele funciona muito bem. Assim, toda a sua construção, a sua teoria, a sua ideia de funcionamento, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem arquitetada e fundamentada também nesses modelos que existem lá fora e que dão certo. Sim. Nós temos, é claro, uma população muito grande que vive desse sistema único de saúde que às vezes levam assim algum tipo de pequenos colapsos, mas eu acho que o sistema ele é muito bom. Eu realmente acho assim que é uma situação bem resolvida assim, né, no Brasil. Legal. Quanto à questão, falaste do setor de seguro, do seguro de saúde. De seguro de saúde, ele é desafiador hoje, porque a gente tem as agências nacionais, né? A gente tem a ANS, né, que é da saúde suplementar, é a agência que regula esse mercado de saúde suplementar. A gente tem a Anvisa, que é toda essa questão de tratamentos, medicamentos, tudo que ela faz essa regulação. E existe toda uma cobertura que são estabelecidas por essas agências, né? Sim. As medicações, os tratamentos e mais tudo aquilo que os planos são obrigados a dar para a sua população. E existe aquilo que está flutuando, né, que ainda não passou pela agência reguladora e que o mercado também fornece. Isso gera procura e gera judicialização, né? Então, essa questão toda assim da não cobertura, da judicialização, ela traz algumas situações que fazem a gente constantemente repensar o papel das operadoras de saúde, né? Porque eu não sou contrário à judicialização. Eu acho que ela tem um papel que ela favorece a regulação, né? Daquilo que não está pronto ainda, que não está regulado no mercado, a judicialização com a sua interferência, né, do Poder Judiciário, às vezes obrigando a operadora a dar, obrigando o SUS a dar, obrigando o Estado a dar uma cobertura que ainda não está estabelecida, ela acelera a regulação, né, desse tratamento, dessa medicação. Então é um organismo vivo e que a gente tem que estar sempre atento e, de uma certa forma, colaborando, né, para que isso aconteça no seu melhor formato, que os tratamentos eles venham, que eles sejam eficientes, que eles sejam bem direcionados. Eu acho que esse é o grande papel que as seguradoras de saúde, que as operadoras de saúde têm que fazer, é sempre pensar no desfecho, o melhor desfecho para o seu paciente. Sim, claro. Boa. A gente está chegando aqui no nosso tempo final, mas queria, antes de mais nada, só fazer um fechamento e passar a bola para Lara. Eu acho que aqui a gente começou a conversa muito olhando pro Fernando enquanto líder, né? Quais são valores que te guiam, que de certa forma acabam influenciando também o teu modelo de gestão dentro da Cabegs. Como a companhia passou por momentos de crise, né? Aqui acho que conceitos como resiliência organizacional, ambidestria estão muito presentes na tua fala, nas ações que vocês colocaram ali para rodar. Tocamos o ponto sobre inovação e como sustentar isso no médio e longo prazo. Claro que aqui estamos num processo né, Fernando, mas acho que a resposta que vocês deram trouxe esse elemento de inovação para dentro da companhia. E é também esse olhar para frente sobre a necessidade de adaptação, essa necessidade de evolução. E agora aqui no finalzinho a aula, digamos assim, sobre esse panorama de saúde do mercado de seguros no Brasil. Então, queria te agradecer muito, Fernando, pela tua disponibilidade, a tua presença, a tua generosidade em compartilhar tantos conhecimentos com a gente. Douglas, muito obrigado, né? Lara também, muito obrigado. Eu espero não ter tangenciado nenhuma das perguntas. Imagina.
Mas realmente a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre saúde, falando sobre o papel das operadoras de saúde, falando sobre o Fernando também. Poderíamos aqui ter outras perguntas assim que eu teria o maior prazer em responder. Agradecendo o convite de vocês, eu também me coloco à disposição sempre que o assunto for saúde, de que de alguma forma eu possa contribuir, eu estarei bem à disposição de vocês para poder estar aqui de novo aqui na frente desse microfone. Fechado. Obrigado, Fernando. E eu acrescento aqui ao resumo que o Doug fez a palavra impacto, que eu acho que foi muito legal. Revisão de papel, impacto, resiliência, compromisso também. Você não falou a palavra compromisso, mas eu vi muito compromisso, comprometimento, acolhimento. Eu adoro falar as palavras-chave aqui ao final do nosso episódio. Então, fazendo jus a isso, então essas palavras foram as palavras que me marcaram muito aqui no nosso papo. Muito obrigada, Fernando, pela sua presença. Gostei muito de te conhecer e de entender, conhecer um pouco mais dessas histórias e da sua também, história como líder. Então, eu agradeço muito. Doug, muito obrigada também. Obrigado, Obrigada, Lara. pessoal do nosso estúdio. E, claro, a você que nos acompanhou até aqui. E eu deixo agora para você uma pergunta que para mim não quer calar, né? Como que a sua organização está se preparando para o futuro? Um futuro, inclusive, que muitas vezes pode nos pegar de surpresa. Você está preparado para isso? E é assim que a gente termina hoje o nosso episódio de O Futuro Vem do Futuro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!